Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Quem acharam, digam graças a Deus. Nós vamos ler do verso 6 em diante. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isto vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizei em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, ou agressiva, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós repudiamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e pecado e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Pai querido e santo, Deus, fala conosco, Pai, nesta manhã. Senhor, dai ao teu povo nesta manhã, Pai, o entendimento da tua palavra. Senhor, que a tua palavra venha, ó Deus, alcançar o coração de cada pessoa. Porque aqui, meu Pai, aqui tem crente, aqui tem pessoas que não é crente, meu Deus do céu, mas todos estão aqui para poder ouvir a tua palavra. Deus, que o Senhor possa falar conosco no nome de Jesus. E todo o povo digam graças a Deus. Irmãos, eu vou hoje trazer uma abordagem sobre dízimos e oferta aqui no livro de Apocalipse. Eu vou aqui poder abordar alguns pontos com vocês que eu nunca preguei antes. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero primeiro mostrar para vocês um pano de fundo para nós poder entender essa passagem bíblica. Primeiramente, gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2.
Gênesis capítulo 2. Olha aqui para mim. Por que que a Bíblia, ela enfatiza constantemente que a igreja do Senhor Jesus não pode viver na carne? Por que que a Bíblia enfatiza que o homem, ele tem que morrer? Ele tem que ir para a cruz, morrer com Cristo na cruz, ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Por quê? Inclusive, essa questão de pecado, às vezes ela é muito mal explicado para a igreja. Porque diz o seguinte, que pecado tanto faz, pecado não tem diferença, tudo é pecado. E o apóstolo João, ele fala nas suas cartas que há pecado para a morte, e por esse pecado digo que não ore. E uma coisa que a igreja precisa de entender, que pecado é diferente de pecados. Por quê? Pecado é um estado de rebelião contra Deus. Pecado é um estado de rebelião contra Deus. É estar nas trevas. É estar em inimizade com Deus. A convenção, ela é essa experiência maravilhosa de passar das trevas para a luz, de passar da morte para a vida, sair da rebelião, reconciliar-se com Deus e tornar-se amigo de Deus. Uma vez que nós nos convertemos a Jesus, que nós já não somos mais inimigos de Deus, agora nos tornamos amigos de Deus, então nós cometemos pecados. A gente mente, a gente rouba, a gente é vingativo, a gente é tardio em perdoar, se ira, se magoa. Isso sem contar as obras da carne. De acordo com Paulo, o remédio para o pecado, que é a rebelião contra Deus, é a cruz. É o homem e a mulher morrer com Cristo na cruz e ressuscitar para uma nova vida. E de acordo com o Evangelho, o remédio para os nossos pecados é o sangue de Jesus. Deu para entender? Por que eu estou dizendo isso? Porque a natureza humana, ela não se submete às leis de Deus. A natureza humana. Quanto mais no pecado uma pessoa vive, menos ele se submete à palavra. É por isso que nós não podemos dar evasão aos desejos da nossa natureza. Porque a nossa natureza terrena e carnal, ela nunca se submete à lei de Deus. No entanto, que a nossa natureza humana, ela não tem desejo de Bíblia. São tudo oposto. Para nós podermos entender o livro de Malaquias, trazendo um pano de fundo aqui, olha para você ver aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 5 a 8. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra,
pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Digam graças a Deus. Observe bem, Deus havia criado tudo, e portanto, como Deus não havia mandado a chuva, então a erva ainda não havia brotado. Eis então que o Senhor Deus então faz cair uma neblina, botar um vapor da terra, e então as ervas então começaram a crescer. Diz a Bíblia então que Deus cria o homem e põe o homem ali no jardim. Deus colocou o homem num lugar de plena prosperidade. Não faltava nada. Vamos continuar comigo aqui. Vamos ler comigo o verso 16, capítulo 2, verso 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Olha aqui para mim. Enquanto o homem vivesse em obediência à palavra de Deus, o homem iria ter paz, o homem iria ter saúde, o homem iria ter proteção, o homem iria ter prosperidade, o homem iria ter alegria, enquanto o homem obedecesse à palavra de Deus. A felicidade do homem é sempre condicional com relação a Deus. Ninguém pode ser feliz sem Deus na vida, meus amados. Ninguém. O dinheiro não faz felicidade de ninguém, não faz. Eu não esqueço do irmão Zé Maria, quando ele trabalhando para um cara super rico, o homem disse para ele, brinca com o homem, você é feliz, hein? Com a riqueza como essa. E aquele homem disse para ele, feliz é você que mora lá em cima no morro, num cômodo, é feliz. Está vendo, eu tenho tudo isso aqui, mas não sei o que é felicidade. Está vendo a minha mulher? Eu não tenho esposa, eu não tenho família. Eu gostaria de estar no seu lugar. Bens materiais nunca fez a felicidade de ninguém. Então ninguém pode ser feliz sem Deus, meus amados. Você vê rico dando tiro na cabeça, você vê pessoas tirando a sua vida, você vê pessoas deprimidas, você vê pessoas altamente destruídas por dentro, porque ninguém é feliz sem Deus. No máximo que as pessoas podem fazer, porque o ser humano ele é mestre disso, o máximo que o ser humano pode fazer é fingir que é feliz. Nós que somos cristãos, que aceitamos Jesus como Salvador, quando nós estávamos no mundo, nós fingimos ser felizes para as pessoas. Mas só Deus realmente sabia o estado em que se encontrava o nosso coração. Então aqui a felicidade, a prosperidade, as bênçãos, a provisão divina, a segurança, tudo isso estava condicionado a Adão. E Adão viveria assim eternamente, desde que Adão não transgredisse a palavra de Deus. Aí Deus pega e coloca limites para Adão, e Deus dá um mandamento para Adão. Nós vamos ver no livro de Malaquias que o povo de Israel estava tentando viver sem lei. E esse foi o grande problema deles. Então Deus disse para Adão, toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, porque o dia que você comer,
a Bíblia fala, certamente você morrerá. Já é um decreto aqui. Então, a prosperidade, o sucesso de Adão era condicional à obediência da palavra. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo na palavra que Deus, presta atenção, quando eu olho na palavra de Deus, eu vejo que Deus pune o pecado e a responsabilidade daquele que pecou, mas Deus, na sua graça, Ele protege o pecador. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Pelo fato de Deus nos amar, não nos dá carta branca para poder ficar vivendo uma vida em pecado. Vamos ver comigo aqui o que foi que aconteceu com Adão aqui. Adão capítulo 3, porque Deus disse para Adão não poder comer, e Adão comeu e o negócio ficou feio para o lado dele. É assim, meu amado, é assim. O crente que desobedece a palavra, a coisa fica feia para o lado dele. Fica feio. A alegria vai embora, a força vai embora, a coragem vai embora, a pessoa começa a perder tanta coisa na vida. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cinta para si. Olha aqui, olha aqui. Quando Adão e Eva pecaram, perderam a inocência. Nós não temos noção do que o pecado causou na vida daqueles casal. Então os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, estavam pelados. Coisa que outrora antes ninguém via nada, era tudo normal. E diz a Bíblia então que eles coseram uma folha de figueira para poder cobrir a sua nudez. Veja comigo o versos 21, 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para a sua mulher e a vestiu. Olha aqui. Numa teologia, aqui está Cristo vestindo a vergonha de Adão e Eva. Porque quando eles coseram folhas para si, Adão e Eva, folha de figueira, toda tentativa humana de se justificar diante de Deus, que não passa por Cristo, Deus não vê como ato de justiça. Só Jesus pode cobrir a nudez de um pecador. Só Cristo pode perdoar o pecado de um pecador. Padre não pode perdoar pecado de pecador, porque ele também é pecador, ele precisa dos perdão dos seus pecados. Pastor não perdoa pecado de ninguém, porque pastor é tão pecador como qualquer outro. Só que pastor, como a igreja, são pecadores regenerados. E a Bíblia nem trata a igreja como pecadora, a Bíblia trata a igreja como santos do Senhor. Então, Adão ali tentou se justificar com os seus atos e Deus disse não. Como uma profecia de João 3,16, que Cristo viria ao mundo, ali está Jesus, ali numa teofânica, numa ilustração do que Jesus fazia pelo povo futuramente. Por que eu estou dizendo isso? Para nós podermos entender que Deus, Ele pune os nossos pecados. O Senhor, Ele retribui a nós a nossa responsabilidade
mas a graça de Deus nos protege de sermos destruídos. Nós não somos destruídos por causa da graça de Deus. Eu estou aqui pregando por causa da graça de Deus. Nós vamos para o céu por causa da graça de Deus. Nós somos herdeiros das promessas por causa da graça de Deus. Não é um ato de justiça nosso. Não. É a graça de Deus. É o favor imerecido. O homem, ele não merece a salvação, mas Deus amou o ser humano incondicionalmente. Então isso que nós estamos vendo aqui, sobre a graça de Deus, foi exatamente o que aconteceu no livro de Apocalipse e no livro de Malaquias. E eu quero então entrar com vocês lá no texto em que nós acabamos de ler. Se você quiser voltar lá, seria bom, viu? Você voltar lá no livro de Malaquias, volta lá para você poder entender. Malaquias, capítulo 3. Irmãos, qual é o problema aqui no livro de Malaquias? No livro de Malaquias, capítulo 3, versos 6 e 7, o Senhor diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Olha aqui para mim. O que é que estava acontecendo aqui naquela época? O que estava acontecendo aqui naquela época era uma verdadeira bagunça espiritual. As pessoas estavam oferecendo no altar do Senhor animais doentes, dilacerados. E Deus, em Malaquias 1, Deus fala assim: será que vocês seriam capazes, teriam coragem de presentear um governador com tais coisas? Naquela época, os sacerdotes que deveriam de cuidar da lei, já não estavam mais cuidando da lei, estavam relaxados, né? E é um perigo quando o pregador se relaxa, quando ele não estuda mais a Bíblia, quando ele acha que ele já sabe demais, quando ele acha que não precisa mais aprender mais nada, que ele acha que está bom, que pode agora administrar o que já sabe. Esse é um grande problema. Os sacerdotes que deveriam de ensinar a lei não estavam mais ensinando a lei. Os sacerdotes que deveriam de examinar as ofertas que eram colocadas, que eram trazidas no altar, já não examinava mais. E isso é um problema quando o pastor permite que a igreja vive uma vida dupla, que qualquer coisa serve para Deus, que a pessoa pode chegar aqui e pregar qualquer coisa, que a pessoa pode chegar aqui e cantar qualquer coisa, com a vida de qualquer jeito, que Deus recebe, que Deus não é otário. Então é um problema grave quando a igreja, o povo passa
entendeu? A criar um mecanismo de que qualquer coisa está bom para Deus. Assim estava acontecendo naquela época. Os homens casados estavam divorciando as suas mulheres por nada e pegando outras mulheres. O culto na casa de Deus estava uma verdadeira bagunça, sem zelo algum. Você que tem ministério, irmão, você tem que ter zelo. Se você não quiser ter zelo pelo ministério, larga o que você faz e fica sentado no banco, mas não atrapalha a obra, porque você atrapalha. Uma bagunça, estava uma bagunça. E tudo isso estava acontecendo. Aí Deus então levanta o profeta Malaquias. E Deus então fala assim: olha, eu, o Senhor dos Exércitos, não mudo. Aí eu olho na aliança que Deus fez com Noé, de não mais exterminar o povo por causa do seu pecado. Eu creio, criando um pensamento, lógico, como homem, que Deus deve ter percebido assim: o homem não tem jeito, o único jeito para o homem é ele nascendo de novo. Alguém pensa assim: pô, mas Deus é onisciente, onipotente? Eu sei disso, mas eu como homem, eu posso fazer algumas conjecturas como ser humano, desde que não seja uma heresia. Então imagina que Deus deve ter pensado assim: o ser humano não tem jeito, só se nascer de novo. Aí vem Jesus pregando: em verdade, digo, que se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Em verdade, digo, que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aí no verso 6 ou 7 ele fala assim: porque o que é carne, mas o que é do Espírito é do Espírito. Então assim estava o povo. Vida dupla. Fazendo as coisas de Deus tudo relaxadamente. Tá bom. Não sei se o irmão está aqui. Na quarta-feira antes do Natal, conversei com o irmão aqui no culto. Não, que eu não estou afim de. Na quarta-feira. Então, né, o que eu estou fazendo, não quero ser hipócrita em cima do altar, tal, eu não quero, né, assim, poxa, eu gostei da posição do irmão. Porque a questão não é você falhar, porque você falhar, todo mundo falha. Mas a hombridade é a pessoa reconhecer os seus erros e dizer não. Aí, quando é na sexta-feira, eu estou dentro do escritório conversando com o pastor e estava lá também o irmão Lucas. O irmão Lucas chegou: pastor, olha, o irmão está aí fora aí, quer tocar, cantar, e não está vindo à igreja, não está ensaiando, e aí quer conversar com o senhor. Aí o irmão tal, o pastor falou assim: não, pode deixar que eu vou conversar com ele. Eu já saí e tal. O irmão chegou, conversou com o pastor, aí o irmão pegou e saiu do escritório, já estava marcando o irmão lá fora. Não ia passar batido, né? Não ia passar mesmo. Ó, que o irmão saiu, eu falei assim: opa, faz favor. Estou te entendendo você não, irmão? Quarta-feira você não queria nada. Porque hoje é Natal, o culto cheio, você quer tocar, cantar? Eu conversei com o pastor ali, eu falei assim: mas não é questão de você conversar com o pastor. Isso é questão, meu amigo, entre você e Deus. Você passou pelo processo da reconciliação para você tocar no instrumento daquele lá? Tudo bem, então que Deus te abençoe, viu? Tá, pô, deixa para lá, não cabe a mim, né? Mas cabe a mim, né, como um dos pregadores, poder ajudar o meu irmão em Cristo Jesus. Orientar ele de acordo com a palavra, não é impor aquilo que eu penso, que eu acho, não. Vocês estão entendendo? E o tempo está passando, hein? Então,
Assim estava o povo. E Deus então vira aqui no verso 7 e fala assim: desde o dia dos vossos pais, vós desviaste dos meus mandamentos, dos meus estatutos, e vós dizeis, em que temos desviado? Porque desde o dia dos vossos pais, vós desviaste os meus estatutos e não guardaste, retornai-vos para mim, e eu vou retornar para vós, e vós pergunta para mim, retornar em quê? Retornar em quê? Já viu aquelas pessoas que você fala para ela assim, irmão, ô irmã, está precisando de se converter. Se converter em quê? Está todo mundo fazendo. Eu não sou único, eu não sou a única. Todo mundo faz. O povo aqui estava sendo cínico com Deus. E a pior coisa que tem é você conversar com uma pessoa que é cínica. E o povo, o que é esse cinismo todo com Deus? Não sei o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Tem gente mais pecador do que eu. Olha lá fulano. Não estou te entendendo, não? Não é verdade? Mateus capítulo 7 tem uma mensagem horrível. Não lancei pérolas para os porcos, nem coisa santa para os cães. Uma mensagem horrível. É a palavra de Deus, mas aquela passagem ali é horrível. Aí Deus pega e vira para eles e fala assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizem que te roubamos, nos dízimos, nas ofertas, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubai vós a nação toda. Aí Deus pega aqui e fala para eles qual era o problema deles. O que eu quero compartilhar com vocês dentro disso aqui? É que o dízimo e as ofertas faziam parte da aliança que Deus fez com o povo. Então, a aliança de Deus com o povo lá no Monte Sinai, e repetida por Moisés em Deuteronômio capítulo 28, o termo da aliança é essa. Se vocês me obedecerem, se vocês me servirem com inteireza de coração, se vocês me adorarem, se vocês me amarem de coração, de alma, as minhas bênçãos é sobre a vida de vocês. Porém, se vocês me deixarem, se vocês virarem as costas para mim, se vocês curvarem a outros deuses, tudo quanto for maldição, eu mando sobre a vida de vocês. O termo da aliança. O dízimo e a oferta aqui não é só a questão do dízimo e da oferta, mas é uma quebra de aliança. O que é que protege o homem, irmãos? A lei de Deus. Para que existe a lei para motorista não dirigir alcoolizado? É uma lei para poder prever que tal pessoa mata gente inocente. A lei de Deus, ela serve para quê? Para proteger o ser humano. Quando você lê Jó capítulo 1, Deus diz assim, Jó era um homem íntegro,
reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quando Satanás olha para Jó, Satanás então, ele observa que Jó era protegido por Deus. E Satanás então ele quer então julgar Deus contra Jó. E Satanás então fala assim: tem razão dele ser tudo isso, porque o Senhor o cerca ele de bens. Mas deixa eu tocar em tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua cara. Deus disse: tá bom, aceito o desafio. E disse que com tudo que Jó passou, Jó não pecou com seus lábios e nem retribuiu a Deus culpa alguma. Toda vez que o povo de Deus cumpriu o termo da aliança, o povo era abençoado. Mas toda vez que o povo desobedecia, quebrava aliança com Deus, o povo era amaldiçoado. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon, ele disse assim: Deus não permitirá que o seu povo tenha sucesso vivendo uma vida de pecado. E não tem ninguém. A pessoa pode estar até enganando, mas uma hora ela cai. Então, é isso que está embutido aqui no texto. Roubará o homem a Deus, todavia vai me roubar. E dizem: em que te roubamos? Vocês estão me roubando o dízimo e nas ofertas. Vós e a nação toda, trazei todos o dízimo à casa do tesouro. Eu já vi gente aqui fazer a aplicação que todos aqui é todo mundo. Não. Essa palavra todo aqui, no hebraico, significa dízimo todo, completo. O povo estava levando o dízimo pela metade dentro da igreja. Então essa palavra todo aqui não é toda a nação. Todo aqui é o dízimo completo. Aí Deus diz assim: trazei todo o dízimo a tesouro para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de medir os seus exércitos, se eu não repreender o devorador. Deixa eu trazer outra coisa que eu nunca disse. O devorador aqui não é demônios. Não. O devorador aqui é um gafanhoto. E eu tive a curiosidade de procurar saber sobre esse bicho. Esse bicho parece um demônio mesmo. Né? Aquilo, quando bate numa plantação, não sobra nada. Aquilo tem um apetite insaciável, irmãos. Aquilo tem um apetite insaciável. Gafanhotos, eles andam em bando, milhares e milhares e milhares. Aquilo quando vai para a plantação de um fazendeiro, acabou. Ele tem um apetite insaciável, aquele bicho. Então, o devorador aqui não é demônios. O devorador aqui era um inseto. O gafanhoto deve ter entre 5 e 6 centímetros, mais ou menos. Então, aonde ele chega, ele acaba com tudo. Isso foi naquela época. Aí, Deus então colocou no meu coração o seguinte: hoje, o que arrebenta com a vida do ser humano? Demônios. Deixa eu dizer para você aqui. A Bíblia fala
que nós devemos de orar pelas autoridades. Aí então comecei a pensar na economia do Brasil. O Brasil, meus amados irmãos, é um dos melhores países que tem para poder viver. Você sabe por que o Brasil ele não compete entre os primeiros lugares ali, que parece um exagero, com os Estados Unidos e tal? Parece um exagero. Você sabe por que o Brasil não está ali entre o segundo lugar? Sabe por quê? Por causa da corrupção. Demônios que ficam usando pessoas que era para poder cuidar do Brasil, cuidar do país. Então demônios ficam usando esses corruptos para poder roubar do Brasil. Olha para você ver, meus amados, o quanto que esses pessoal roubam aqui no Brasil. Aí quando você vai olhar, quem é que paga a conta? Aí quando você vai olhar para os hospitais, a gente está morrendo, porque não tem médico. Aparelho tudo enferrujado, porque não tem dinheiro para poder comprar. Aí então eu peguei e comecei a pensar sobre isso. Olha para você ver a segurança do país. Não tem policial. Você vê que o nosso país é um país rico. Os portugueses aí caem roubou e foi muito, ainda continua a riqueza aqui, porque existe muita riqueza no solo do Brasil. Aí você vê as pessoas roubando do país, e quem é que paga a conta? É o povo. É aí que entra você ter Deus na sua vida. E aí que entra você ter Deus na sua vida. Então nós começamos então a olhar o que está acontecendo por aí, e a gente vê um demônio que age na economia, e isso respinga sobre a gente, respinga, mas não consegue atingir. Porque de acordo com o Salmo 91, verso 7, diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Há uma proteção para a igreja. Aí você olha para um país como o nosso, como pode um país como o nosso, gente está morrendo de fome. Irmãos, isso é o próprio cenário daquilo que Satanás está fazendo. Naquela época, na época aqui de Malaquias, ali era um gafanhoto que destruía tudo que o povo estava plantando, porque estava vivendo em desobediência. Hoje, meu amado, as pessoas estão tendo a sua vida destruída, porque lhe falta Jesus na sua vida. Digam todos graças a Deus. Digam todos amém, Jesus. Vira a sua esquerda, a sua direita e diga para este irmão: o lugar mais seguro é com Jesus. Deixa eu dizer para você aqui. Deus disse: vocês estão roubando o meu dízimo, vocês estão roubando a minha oferta, vocês estão em desobediência e, portanto, eu vou castigar vocês. Você fala no que tem que retornar, que você fala que vocês têm por bem-aventurados os ímpios que tentam o Senhor e prosperam, escapam.
Deus falou para ele assim: vocês é semelhante aos ímpios lá fora no coração. A única diferença é que os ímpios estão agora nos bares, está agora nas boates, está agora nas praias, e vocês estão dentro da igreja, mas no coração vocês não são diferentes deles. Aí quando você olha Malaquias capítulo 2, Deus fala em pegar fezes daquele instrumento e lançar na cara do povo. Meus amados irmãos, para eu poder terminar, o Senhor diz aqui: eu, Senhor dos Exércitos, repreenderei o devorador, para que não vos consuma fruto da terra, nem vossa vinha no campo seja estéril. Deus está aqui prometendo abençoar o povo, se o povo obedecer a sua palavra. Deus promete abençoar o povo. Deus está prometendo aqui: olha, eu vou voltar, eu vou abençoar vocês com paz. Eu vou abençoar vocês com alegria. Eu vou abençoar vocês com a prosperidade. Quando você lê Jó 42, versos 10, diz que Deus mudou a sorte de Jó quando esse orava. Irmãos, só Deus pode mudar a sua sorte. Só Deus pode mudar a sua situação. Deus pega aquele que não é ninguém e faz dele alguém. Só Deus pode tirar o pobre do montouro e fazer com que ele senta no trono. Só Deus pode pegar o mendigo e fazer dele uma pessoa de respeito. Só Deus pode pegar um alcoólatra, um bebum e fazer dele uma pessoa transformada pelo seu poder. Só Deus pode fazer isso. O que vocês estão precisando hoje é de obedecer à palavra de Deus. Principalmente você que é irmão, você que está dentro da igreja. Que está dentro da igreja, cultua, canta, isso, aquilo, papá, mas você sabe que você não tem comunhão com Deus. Você sabe que você precisa de melhorar em muita coisa e você não quer melhorar. Fica levando a Deus assim de qualquer jeito, e aí você vê que as coisas não funcionam para o seu lado. Porque a questão aqui não é o dízimos e as ofertas em si. A questão aqui é a quebra de aliança. Porque o dízimo e as ofertas estava incluído na aliança que Deus fez com aquele povo. Se vocês me obedecerem, eu vou abrir porta. Nenhum inimigo poderá resistir vocês. Enquanto vocês me obedecer, ninguém vai atrapalhar a trajetória da sua vida. Você vai plantar e vai colher. Não tem nação que vai subsistir diante de vocês. Mas, porém, se vocês me deixarem, eu vou deixar você. E a pior coisa, irmãos, é quando Deus deixa um pregador. Malaquias 2, versículo 1 e 2. Ali não é para a igreja não, ali é para pastor, viu? Ali é para sacerdote. Amaldiçoaria vossas bênçãos, já as tem amaldiçoado. Perde a visão, perde a capacidade, perde a unção. Apenas ocupa lugar. Amém? Malaquias 3, do 6 ao 15, uma abordagem sobre dízimos e oferta. É isso. Se você quer ser uma pessoa abençoada, não adianta você obedecer a Deus pela metade. Tem que ser por todo. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus.